Boa tarde, Silvia. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Adelina. Hoje no podcast abordaremos o tema burnout, um transtorno mental ligado às demandas exaustivas do trabalho. Na sociedade moderna, o trabalho é visto não apenas como uma forma de satisfazer as necessidades básicas, mas também como uma forma de encontrar e organizar um propósito maior. É inevitável que este novo pensamento tenha consequências. Por um lado, as pessoas podem satisfazer-se através do trabalho, mas devido ao aumento da concorrência e pressão no mercado, dependendo de vários fatores ambientais e pessoais, pode ser difícil nesta área. Um dos distúrbios emocionais associados ao trabalho é a síndrome de burnout, ou síndrome da fadiga profissional. A principal característica é uma sensação de estresse emocional crônico e estresse causado por exaustão física, emocional e mental. E isso não acontece da noite para o dia. Essa exaustão leva um tempo até que se atinja o pico de estresse. O estilo de vida moderno contribui significativamente para o aumento dos casos de burnout, principalmente pela melhoria da vida cotidiana, da pressão pela produtividade constante e da falta de equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Lidar com burnout na sociedade atual apresenta diversos desafios que refletem as complexidades da vida moderna. Ampliar as informações em relação à síndrome de burnout, prevenção adequada, tratamento, o reconhecimento pela Organização Mundial da Saúde como uma doença ocupacional e a contribuição da psicanálise para a prevenção do burnout é o que conversaremos neste episódio. Silvia, explica pra gente o que é a síndrome de burnout. A síndrome de burnout é uma condição de esgotamento físico, mental e emocional, geralmente relacionada ao ambiente de trabalho. Ocorre quando uma pessoa é submetida a estresse específico, causando sentimentos de exaustão, motivação e baixa produtividade. O termo burnout significa literalmente queimar-se por completo, refletindo o colapso que ocorre quando alguém atinge seu limite de esforço e resiliência emocional. Ela foi descrita pela primeira vez pelo médico Herbert Freudenberg, que nasceu na Alemanha em 1926 e faleceu em 1999. Ele foi médico, editor e escritor. Durante sua trajetória, tornou-se psicólogo e seguiu a linha psicanalítica. Em 1974, Freudenberg escreveu Staff Burnout, descrevendo os sintomas e a situação de estresse pelo qual ele e seus colegas voluntários estavam passando. Nesse artigo, ele traz o conceito clínico de burnout, os principais sintomas, sua prevenção e hipóteses de quem está mais propenso a ter a doença. Para ele, burnout é um tipo de estresse provocado pelo trabalho intenso, provocando cansaço, exaustão física e emocional. Afirma ele que o esgotamento não é igual para todo mundo, sendo que cada pessoa tem suas reações e que é frequente entre jovens profissionais, logo no primeiro emprego, quando começam a ter antipatia pela chefia e, com isso, podem perder o interesse pelo trabalho. Adelina, explique para os nossos ouvintes como o burnout se manifesta. Sim, o burnout se manifesta em 3 dimensões principais: exaustão emocional, despersonalização e redução da realização pessoal. Sobre a exaustão, ocorre quando a pessoa percebe que não tem mais a energia que seu trabalho requer. Os primeiros e mais evidentes sinais de burnout são cansaço mental e físico excessivos, dores musculares, insônia, dificuldade de concentração, distúrbios respiratórios, disfunção sexual, transtornos cardiovasculares e ansiedade. A despersonalização ou distanciamento emocional se manifesta quando uma pessoa começa a se distanciar emocionalmente de suas atividades e das pessoas ao seu redor e se caracteriza por um tratamento insensível de colegas e clientes como objetos. Em nosso cotidiano, a despersonalização pode aparecer como cinismo ou desespero, isolamento social e irritabilidade. A redução de realização pessoal refere-se à tendência do sujeito a avaliar-se negativamente em relação às suas competências e produtividade do trabalho.
o que pode acarretar uma diminuição da autoestima, além de sentimentos de incompetência ou fracasso, falta de motivação, queda de produtividade e dificuldades cognitivas. Com relação aos problemas cognitivos, a dificuldade de concentração e raciocínio, sensação de estafa mental e lapsos de memória são fortes indicativos. Esses sintomas combinados podem gerar um ciclo vicioso, onde os sintomas se intensificam e afetam gravemente a qualidade de vida. Mas você, Silvia, traz para esse episódio a interpretação do burnout sob o ponto de vista da psicanálise, não é isso? Sim. Sobre o olhar da psicanálise, pode-se perceber apresentados na síndrome de burnout os processos de luto e melancolia, definidos através da exaustão emocional e da baixa realização pessoal. Os estágios de sofrimento coincidem com a frustração, pois o sujeito passa a perceber que seus objetivos pessoais estão do lado oposto ao da organização. Logo, uma das características centrais do burnout é o afastamento afetivo do trabalho. Assim, o ser humano se percebe sendo transformado em uma ferramenta de trabalho, onde, ao perder sua utilidade, acaba sendo descartado. O portador de burnout acaba tendo que fazer um esforço desumano para se manter humano e útil, tendo assim um valor a busca por fazer seu máximo a todo tempo faz com que se perca a noção do seu próprio limite, resultando com que, além do seu esforço, sua mente também adoeça. Segundo Christian Dunker, psicanalista, em entrevista à Rádio Brasil de Fato em 18 de janeiro de 2022, abre aspas, o trabalho é tão escasso, ele se torna um bem tão precioso que, para ficar no trabalho, você se submete a jornadas excessivas, envolvendo fins de semana, envolvendo a falta de férias, envolvendo o trabalho intermitente, envolvendo condições insalubres de exercício laboral. Isso tudo faz mal para as pessoas. Fecha aspas. A psicanálise freudiana nos convida a olhar para além das causas imediatas do burnout, como o excesso do trabalho ou a falta de recursos, e considerar os fatores inconscientes que podem contribuir para esse estado. Os fatores inconscientes, eles seriam o id, o ego e o superego? Sim, no contexto do burnout, podemos considerar que o superego desempenha um papel crucial. A sociedade atual, com suas demandas excessivas de produtividade e sucesso, reforça um superego punitivo e exigente, que pressiona o ego a trabalhar incessantemente, muitas vezes em detrimento das necessidades do id, como descanso e prazer. Essa pressão constante pode levar o sujeito a um estado de esgotamento, em que o ego não consegue mais sustentar o equilíbrio entre as exigências internas e externas, resultando no burnout. Freud descreveu os sintomas neuróticos como manifestações de conflitos psíquicos inconscientes. O burnout pode ser entendido sob essa ótica como uma expressão de um conflito entre o desejo de corresponder às expectativas sociais e a necessidade de preservar a própria saúde psíquica. Quando o sujeito se encontra numa situação onde o superego é excessivamente rígido, as pulsões do id são reprimidas e o ego é forçado a trabalhar além de seus limites. O esgotamento físico e emocional se torna uma forma de protesto do corpo e da mente contra essa dinâmica insustentável. Além disso, o burnout pode ser visto como uma resposta à falta de significado ou propósito no trabalho. Na psicanálise, a realização do desejo é central para a saúde mental. Quando o trabalho se torna uma fonte de frustração constante, onde os desejos dos sujeitos são continuamente negados ou ignorados, o burnout pode surgir como uma forma de sintomatologia, revelando uma falha na integração do trabalho como parte significativa da identidade do sujeito. A pessoa com burnout apresenta-se em uma fase melancólica, esta que está ligada à perda inconsciente e simbólica dos objetos.
As consequências para o sujeito, diante da realidade ideal, que não foi atingida, fazem com que seu ego se torne fragilizado e abandonado. Porém, a realidade que é vivenciada nas relações de trabalho não permite que esse sujeito consiga elaborar suas perdas, sejam elas reais ou simbólicas. Refletindo desse modo, o sujeito, ao entrar em sofrimento na síndrome de burnout, passa a desvincular sua libido do externo e volta a empregá-la ao seu ego. Contudo, sendo o burnout um sofrimento transitório, ao superá-lo, o sujeito pode voltar a investir externamente a uma nova libido. Citação de Bellarmino, 2016. E a psicanálise pode ajudar nesse sofrimento psíquico de que maneira, Adelina? Silvia, a ajuda psicanalítica é fundamental para o entendimento pelo trabalhador dos gatilhos que deflagraram os sintomas por ele manifestos e, principalmente, a identificação de caminhos para o reencontro de sua saúde e bem-estar físico, mental e emocional. Na terapia, a escuta desempenha um papel ativo quando o sujeito se dispõe a perceber o que está para além daquilo que está sendo dito, ou seja, as diversas falas, reparando nas emoções, nas dúvidas, na expressão corporal e tudo o que envolve o ato de comunicar. Ao tratar em terapia suas angústias, o sujeito é colocado na posição de desejante e de protagonista de sua história, fazendo assim com que este se responsabilize e ressignifique seu sofrimento. O tratamento com antidepressivos e ansiolíticos também se cabe aqui, faz-se importante desde que acompanhado de médico responsável. Cabe ao médico avaliar cuidadosamente a indicação de afastamento do trabalho por meio de licença para tratamento. Essa decisão deve envolver o paciente com enfoque em procurar ajudá-lo tanto a afastar-se do trabalho, se necessário para o tratamento, quanto a voltar para o trabalho quando recuperado. As mudanças no seu estilo de vida são cruciais para obter uma melhora substancial. É preciso investir em momentos de descontração e lazer, em especial juntos daquele que a pessoa gosta. Evitar circunstâncias que possam provocar sensações como ansiedade e depressão também são importantes. É recomendado suspender o consumo de álcool e outras drogas que possam prejudicar o seu bem-estar. O mesmo vale para o seu emprego. O primeiro passo é experimentar o período de afastamento para tentar reavaliar os fatores que estão causando o estresse. É importante destacarmos que o burnout passou a ser considerado doença ocupacional desde 1º de janeiro de 2022, após a sua inclusão na Classificação Internacional de Doenças, CID, da OMS. Com isso, os trabalhadores passam a ter os mesmos direitos trabalhistas e previdenciários previstos nas demais doenças relacionadas ao trabalho. Para configurar a síndrome como doença ocupacional, é necessário provar a relação entre trabalho e doença. A doença ocupacional está prevista na Lei 8.213/91, como adquirida pela atividade desenvolvida no trabalho ou pelo meio ambiente, e é considerada como acidente de trabalho. E tivemos mudanças recentes na norma regulamentadora NR1, que inclui a saúde mental como parte integrante do Programa de Gerenciamento de Riscos e a aprovação da Lei 14.831/2024, recentíssima, que institui o certificado Empresa Promotora de Saúde Mental. O intuito da lei, segundo os autores da proposta, é criar um ambiente corporativo mais humano e assim incentivar políticas internas eficientes de bem-estar psicossocial para os seus colaboradores. Bem, e com isso esperamos ter contribuído para ilustrar essa síndrome tão atual que vem acometendo cada vez mais pessoas devido ao maior nível de cobrança sobre os trabalhadores no ambiente organizacional. Obrigada, até o próximo podcast. Até o próximo. Pode ser difícil nesta área. Eu acho que eu errei muito, Silvia. Quer pausar e conversar de novo? Já pausa, já pausa. Mercado, dependendo de vários fatores ambientais e emocionais, pessoais. Continua. Quer começar de novo? Começa de novo. Passou a ser considerada doença ocupacional desde 1º de janeiro de 2022,
após a sua